Dai, vamos lá? Aqui. Só uma coisinha, tá? O Domingo Espetacular está no ar e a gente começa com uma pergunta. Diz aí, você sabe fazer baliza? Para muita gente, baliza é mais do que uma manobra, é um desafio. Primeiro, precisa ser vencido. Mas esse capítulo pode estar chegando ao fim. Minha gente, a famosa baliza, o terror dos alunos de autoescola, está com os dias contados. Por quê? Tô esperando você pra gente começar. Especialistas alertam, Eu relatos comemoram. O espetacular decidiu embarcar nessa polêmica. A gente não time pra lá de experiente para fazer um teste. Será que o brasileiro realmente domina a arte de estacionar? O nosso João Liberato enfrenta o desafio de ser repórter Liga a esportivo luz por da um mamãe. dia. Boa sorte, né, na sua caminhada, na sua trajetória aí. Vive uma aventura na Tambu. Essa é a escada que a gente vai subir. Isso e muito mais. Ainda hoje. vou deixar aqui porque tá um show ali. Vera, pra você não se distrair. É porque também ela caminhou de 3 em 3 anos. Se eu não entendi 3 anos, eu tinha 6. Minha filha, hoje a gente vai falar de um homem que foi muito conhecido na Bíblia, né? A gente vai falar sobre Nicodemos. Nicodemos, né? Ele foi aquele cara que Jesus, acho que havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, príncipe dos judeus. Este foi ter de noite com Jesus, e disse: Rabi, bem sabemos que és mestre, vindo de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes, se Deus não for com ele. Quer dizer, ela reconhecendo o poder de Jesus. Jesus respondeu e disse: na verdade, te digo que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Disse-lhe Nicodemos: como pode um homem nascer sendo velho? Pode, porventura, tornar-se a entrar no ventre da sua mãe e nascer? Jesus respondeu: na verdade, te digo que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te maravilhes de te ter dito, necessário vos é nascer de novo. Bem, o que é nascer de novo? Tomar uma nova vida. Hoje, nós estávamos no culto e o pastor estava falando sobre a gente ter que tomar decisões, né? E que quando a gente... Um pouco mais dele. Não, ele fez. O pastor, ele estava falando sobre, se eu não me engano, o pastor falou sobre a gente tem que decidir trabalho, tem que dar um tempo, não foi isso? Foi na IBD, o pastor Edgar, ele estava falando sobre a gente, não, o pastor, o Ronan, ele pegou sobre o pastor Ronan pegou sobre as coisas, as comidas, os costumes de Jesus. É BD? Eu estou falando do pastor Edgar. Ô, tu tá falando do Ronan, né? Eu estou te explicando, Daniela, que não foi o pastor Ronan. O pastor Ronan, Daniela, olha só, você me respeita. Você me respeita.
Eu estou tentando explicar a você que o pastor Ronan não tinha dentro do assunto que ele falou sobre a gente ter que fazer escolhas. Ele apenas estava explicando o modo de vida das pessoas na época de Jesus. Ele falou das comidas, ele falou das roupas. Inclusive você não estava presente. Eu estou falando do pastor Edgar. É porque você ficou conversando com a Adriana. Você não deve ter prestado atenção. Eu até lamentei porque o seu pai ele não estava presente. Né? Mas ouviu quem tem que ouvir. Entendeu? E o pastor Edgar, ele estava falando sobre vícios que se tem pela internet, As redes. coisas que a gente tem que abrir mão, sabe? E aqui ele estava falando sobre nascer de novo. Nicodemos, ele era príncipe dos judeus. Os judeus, eles não criam em Jesus. Jesus para eles era uma pedra de tropeço. E depois eles acreditavam que Jesus era profeta. Porque Jesus ia tirar tudo aquilo que eles tinham plantado em cima do povo. Jesus ia tirar a popularidade daqueles homens, né? Mostrando a eles a verdade, mostrando a eles que não precisava pagar tributos para se ter alguma coisa no céu, que Deus é uma coisa simples, é muito mais simples do que a gente imagina, né? Jesus, ele veio, tanto que quando ele veio, as pessoas não o aceitaram. Por que não aceitaram? Porque pensaram, que maluco é esse que fica fazendo essas... que fica contrariando o que a gente fez? Não é só isso. As pessoas não o aceitaram porque ele era feio. Não era rico. Ele era pobre. Ele era filho de marceneiro. Você viu que o pastor falou sobre... eu acho que isso aí foi o pastor Ronan. Aí foi o pastor Ronan. O pastor Ronan, ele falou que antigamente se tinha 2 tipos de banho. Tinha o banho de corpo inteiro, que era no rio. E os pés. E o banho dos pés. Porque antigamente as pessoas andavam nos desertos. E os desertos, por ser um lugar cheio de areia, cheio de poeira, árido, as pessoas tinham que lavar os pés para entrar na casa do outro, principalmente. De repente, para entrar até na sua própria casa. No templo, enfim, né? Então, quando a gente vê certos costumes, né? Nicodemos, ele foi ter com Jesus. Ele viu, inclusive ele falou para Jesus: você é uma pessoa especial, porque se você não fosse de Deus, você não faria o que você está fazendo. Só que ele foi corajoso. Ele foi à noite, porque ele foi escondido, porque ele não podia ir durante o dia pela pessoa que ele era. E a passagem diz que ele reconheceu que Jesus era uma pessoa especial. E Jesus explicou para ele o que precisaria. E ele, tão ignorante que a gente hoje sabe também, porque existiu pessoas que explicaram para explicar pra gente.
Porque se não nasce, a gente não vê. A gente não Porque a gente não sabe. Por exemplo, hoje eu aprendi, o Ronan falou alguma coisa, eu esqueci. Mas que quer dizer cingir os lombos. Cingir os lombos, né? Quando a Bíblia, toda vez que a Bíblia diz sobre cingir, é você entrar na palavra. É você se aprofundar na palavra. Era um modo que eles tinham de falar. Então, e eu vou ler aqui o restante, né? E Nicodemos respondeu e disse: como se pode fazer isso? Como a gente pode nascer no Espírito? Aí Jesus respondeu e disse: tu és mestre de Israel e não sabes isso? Na verdade, te digo que nós dizemos o que sabemos e testificamos o que vimos, e não aceitais o nosso testemunho. Se vos falei de coisas terrestres e não crestes, como crereis se vos falar das celestiais? Ora, ninguém subiu ao céu, senão o que desceu do céu. Quer dizer, está falando dele, o Filho do Homem que está no céu. E como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado. Aqui já está falando da morte dele, que ele foi na cruz, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Mas tenha a vida eterna, porque Deus amou o O mundo de tal maneira que que deu deu seu Filho unigênito, para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. João 3,16. Isso Eu aqui, falei isso aqui é o texto áureo do crente. Você tem que saber isso aqui de cabeça. Eu tinha falado isso aí na BF, mas não foi você acabou me fazendo lembrar desse texto, que era o único texto que eu sabia, basicamente. Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo. Tá? A gente então está sabendo que isso aqui ele falou para Nicodemos. Não para que o condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quer dizer, Jesus não veio para acusar ninguém. Ele veio para salvar. Quem crê nele não é condenado, mas quem não crê já está condenado. Aqui a gente então vê que não é nas obras, é quem crê. Ele está sendo bem claro aqui. Tá vendo? Quem crê nele não é condenado, é só crer. Tem que crer, tem que acreditar. Só que é aquilo, Daniela. Acreditando, você obedece. Né? E a condenação é essa. Peraí, só uma coisinha, desculpa. É igual os demônios. Os demônios creem em Jesus, mas eles não amam. E a condenação é esta: que a luz veio ao mundo e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Porque todo aquele que faz o mal odeia a luz e não vem para a luz, para que as suas obras não sejam reprovadas. Mas quem pratica a verdade vem para a luz, de que as suas obras sejam manifestas, porque são feitas em Deus. Aqui, ó, depois disso, foi Jesus com os seus discípulos para a Judéia, estava ali com eles e batizava. Ele teve esse papo aqui com Nicodemos, ele falou tudo para Nicodemos e ele foi embora. Ele deixou a palavra. Deixa eu focar e refletir. Com Nicodemos. Tanto que diz, eu não me lembro também, que quando Jesus morreu, Nicodemos estava presente também, quando mataram ele. Só que Nicodemos não quis fazer parte. E quando ele foi ressuscitado, se eu não me engano, né? Esse túmulo, quem deu foi ele. Ele deu todo o tratamento depois, porque para eles, Jesus não era nada. Mata ele, deixa ele.
Mas aí ele botou o perfume, ele fez tudo. Deixa Não até era o tal de José? Era um José, eu acho de que tinha. Né? Arimateia. Sei lá qual. Eu sei que era Vamos acho que um José. Deixa eu ver aqui rapidinho, porque eu tô realmente muito esquecida. O Nicodemo, acho que. Eu gostaria de ter lembrado de cingir os lombos, porque eu não me lembrava. Pensei que eu não fosse lembrar. Quem Nicodemos, após Jesus falar com ele se converteu? Indicam fortemente que Nicodemos se tornou um seguidor de Jesus, movendo-se do medo e curiosidade para uma devoção pública. As evidências, a defesa de Jesus. Mais tarde, Nicodemos defendeu Jesus perante os fariseus e no sinédrio. Viu? João 7,50. 7,50. Nicodemos, que era um deles, o que de noite foi ter com Jesus, disse: porventura condena a nossa lei um homem sem primeiro o ouvir e ter conhecimento do que faz? Né? Ele viu que o Jesus era sepultamento de Jesus após a crucificação, quando muitos discípulos estavam com medo, Nicodemos demonstrou coragem e devoção ao se unir a José de Arimateia para preparar o corpo de Jesus. Entendeu? Ah, tá, então. Foi ele, você também acertou. José José de comprou. Arimateia. Tava com túmulo, meteu ai, qual o nome? Tipo um lençol, vamos dizer assim. Um pano que eles usavam na época. Pelo sepultamento, ele identificou publicamente com Jesus, o que poderia ter custado sua reputação e posição no sinédrio. Quer dizer, depois que ele... Dani, quem aceita Jesus de verdade, de todo o coração, tem um toque que, assim, as pessoas não entendem, sabe? Então, assim, ele, embora ele tenha sido o príncipe dos judeus na época, né, ele era um homem de posição, ele não quis saber. Depois que ele conheceu a Jesus, depois que ele ouviu, ele ficou maravilhado. Quando você tem verdadeiramente o toque do Espírito Santo, não importa. Às vezes a gente pensa assim, caramba, como que aquele homem, Estevão, aceitou, aguentou, pelo menos eu penso isso, morrer de cabeça para baixo, morrer apedrejado. Embora a crucificação seja pior, ser apedrejado significa que você fez algo bem pior. Porque existem pessoas que são meio perdoadas. Mas diz que lá no meio, Dani, quando ele estava sendo crucificado, ele começou a ter uma visão. E ele começou a falar. Apedrejado? Ele estava sendo apedrejado. Ele começou a falar que via do céu e ele começou a ver. Eu acredito que ele não tenha, Deus não deixou ele sentir dor. Que ele começou a ter a visão do Espírito Santo e começou a falar. Então, Dani, e Jesus, ele teve essa morte, embora na hora da morte ele ainda era humano e ele teve medo mesmo, ele sentiu tudo que o humano sentiu, porque senão não teria sentido, né? Ele foi porque ele sabia que o plano era maior. E tantos outros que morreram em nome de Cristo, porque quem tem... Então, Dani, o que eu quero dizer aqui é que a gente não seja Pedro, que foi um homem tão abençoado, tão usado, amigo de Deus, mas ao mesmo tempo se deixou usar por Satanás, às vezes numa rodinha de amigos, no meio da faculdade, na frente de um professor. Quando você for perguntada de algo, você não negar aquilo que você acredita, aquilo que você foi criada. Não tem sentido, Daniela, você ser diferente. Você está sendo criada. Você está vendo o sobrenatural do Senhor na sua vida. Você está vendo na minha vida. Você está vendo na minha vida.
eu não era para estar aqui. A minha prima, ela morreu com o mesmo câncer que eu. E bem pouquinho tempo. Dani, Deus teve misericórdia de mim. Eu não sei o que ele vai fazer. Eu não era para ter tido você. Mãe, A minha história, ela não é uma história. uma história. Ela é uma história com H, que você, às vezes, não dá valor. Guarda bem. Olha, a posição hoje da Adriana com você, eu não gostei. A Adriana falou o tempo todo no culto. Eu vou parar de deixar você do lado da Adriana. Isso não se faz. A parte mesmo que eu estou falando, você não ouviu. O pastor mostrou slides e tudo. Do médico? É preciso a gente abrir mão. Abrir mão, Dani, que ele estava falando lá de Pedro, dos discípulos, que a rede estava cheia. É que eu E falo eles até das largaram. que eles largaram. Eles Eu ouvi essa largaram. parte. Dani, a Eu rede conheci. cheia simbolizava dinheiro. Eu não sei se era dinheiro mesmo na época, mas Os algo soldados- de valor. Mamãe, os soldados romanos, inclusive, eles ganhavam sal, porque o sal era tão valioso naquela época que, em vez de ganhar dinheiro, é por isso que, sal vem, salário vem de sal. Então, Dani, a gente precisa saber qual é o que tem valor. Hoje, eu fiz uma besteira. Falei pra Adriana, o Nixon comprou as panelas pra mim. A Adriana tem essa mania de comparar a minha vida com a dela. O Leonardo também comprou as cortinas. Tá no sofá, tá na cama. Ele vai botar, né, meu amor? Aí começou a brigar ali. Você viu que eles começaram a brigar? Eu vi que ela colocou tinha. Então, Você viu sim, só Daniela. isso. Você viu sim. Ele começou a discutir com a Adriana. Você tá falando ainda? Exatamente. Não são, pra mim, a Adriana quer passear junto comigo. Pô, não é companhia boa não, desculpa, não vai. Se fica brigando, A Adriana quer se comparar comigo. A Adriana quer comparar o Leonardo com o Nixon. Olha só, o Nixon também tem defeitos. E o Leonardo, às vezes, ele também tem mais coisas do que o Nixon. Eu não vou ficar comparando aqui o Nixon com o Leonardo. O remédio que a Adriana aplicou na barriga é 1.000 e poucos reais. O Leonardo comprou 2 ou 3 injeções para ela. O Nixon jamais ele compraria isso para mim. Eu estando com o corpo da Adriana. já foi fazer emagrecer? Com certeza. Eu ia ter que fazer uma bela de uma dieta se eu não quisesse emagrecer. Ele faz outras coisas. Porque cada um é diferente. Né? Porque cada um é um, filha. Embora sejam algumas personalidades parecidas, as pessoas têm decisões diferentes. Ô Daniela, cada um é um. E se a gente não aceitar a pessoa que está com a gente da forma que ela é, a gente está ferrado. E a gente vai sofrer, porque... Ou então a gente não casa. O pastor também falou sobre isso. De relacionamento ruim. Aí ele falou, não O pastor divórcio. também falou sobre isso. Se você tá vivendo um namoro ruim... Que tá se distanciando de Deus. Meu amigo, minha amiguinha, sai fora. Ninguém muda. A gente tem a doce ilusão. Quando você se apaixonar, você vai ver isso que eu tô falando. Que o outro vai mudar. O outro vai mudar. Dani, não vai mudar. Ninguém muda. Só muda com o Espírito Santo. Nicodemos mudou.
Paulo mudou. Nicodemos mudou, Paulo mudou. Sabe por quê, Dani? Porque o Espírito Santo Desceu tocou sobre neles. eles. E eles se deixaram. Ontem eu fiz uma coisa. Ontem eu acordei, o Nixon fez o café, eu tomei o café que ele fez, comi o pão, subi, aí ele falou assim, agora eu vou jogar videogame. Eu falei assim, tá, e vim ler a Bíblia. Aí eu fiquei pensando, eu falei, caramba, eu tô lendo 3 capítulos só, e orei, e pensei assim, meu Deus, por que o Nixon, ele também podia estar aqui. E ele faria isso, um tempinho só para Deus, e ele já estaria jogando. E eu falei com ele, sabe por quê, Dan? Porque, aí eu falei pra ele, sabe por que eu tô aqui, Nixon? Porque eu sou sua esposa. Porque eu tô fazendo o meu papel. Hoje ele virou pra mim, tô indo. Eu falei assim, você não vai me dar um beijo? Aí ele brincou, quem tem que me dar beijo é você. Quando eu chego do trabalho, porque a maioria das vezes que ele chega eu tô deitada. Aí eu virei pra ele e falei, mas a janta dele tá colocada lá embaixo, você já notou? Ele não. A não roupa prepara. dele tá limpa, tá dobrada. Eu passo a roupa dele pra sair. Só que eu, inclusive, eu não Ninguém era de pra ferro. fazer. Dana, eu não era pra fazer nada disso. Se eu tivesse mesmo. Graças a Deus eu tô fazendo. Dani, E ninguém isso, roubou. Dani, isso é milagre. Isso é um milagre. Você ter a sua mãe, Dani, como eu tô pedindo? Como eu tô pedindo a Deus para ter misericórdia de mim por sua causa. Porque a única coisa que a minha meta é cuidar de você. Eu não te pedi para Deus, não que eu não tenha cuidado, Dani, porque eu acho que até aqui, Dani, você já teve mãe pra caramba. E você já teve mãe, e o principal, eu já tô te passando todos os dias. Mas eu quero ver a tua formatura na faculdade, eu quero ir no teu casamento. Eu quero conhecer teus netos, os meus netos. E quem sabe se Deus der vitória? Dani, eu não sei. Eu só tô pedindo isso. Então, minha filha, não faça o que você faz. Porque isso me desgasta muito. Muito. E não me desgasta só fisicamente, me desgasta na minha mente. Aprenda. Você viu a menina falando, a Tamires? Da menina lá do Leblon, Alto Leblon. É que falou um negócio. Dani, a mãe dela usa drogas. Sim. A mãe dela não acorda cedo. A Tamires vai ter que ir pra lá fazer comida pra menina, que a menina falou. E a menina não faz comida, não sabe ferver uma água. A mãe dela, a mãe da menininha. E ainda usa drogas. A avó tá internada desde dezembro. Qual o nome dela? Eu não sei nomes, Dani. Eu só sei da história. A dona Laila. E aí, Dani, ela vai ter que acordar sozinha. Se arrumar pra ir pra escola. 20 minutos andando da escola. A mãe dela vai andando e volta de Uber, porque elas moram numa subida. E o café? E a merenda? Ela deve ter dinheiro para comprar merenda. Qual deve ser a merenda dela? Será que a mãe dela acorda cedo, apronta ela, penteia o cabelinho dela? Como é que deve ser? Então, Daniela, dê valor enquanto você tem. Porque isso, Dani, eu tô orando, mas eu não sei o que Deus vai fazer. E o que Ele fizer é bom, perfeito e agradável, Dani. Eu só quero uma coisa, descansar no Senhor. Eu não quero sentir dor, é o que eu tô pedindo pra Ele. Peço pra Ele, você sabia que eu peço pra Ele? É que eu não fico falando pra você. Só que você tá vivendo como se eu estivesse bem.
Não é pra você viver como se eu fosse morrer, mas é pra você ser filha. Normal. Ser grado. Não normal, Dani. Hoje foi ruim de você ter ido pra igreja? Ó, Eu te acordei cedo por algo. Amanhã você vai ficar em casa. Por quê? Porque você já falou pra mim que não quer ir comigo. E precisa ir comigo pra eu entregar um exame de urina? não. Então pronto. Não é nada mesmo. Mas, sei lá. Dani, olha só, você tem que aprender a ter maturidade, filha. Eu com 9, 10 anos, a minha mãe, ela trabalhava e ela ia cedo. Eu tinha que acordar sozinha. Se eu não acordasse, Dani, eu teria repetido de ano. Na terceira e na quarta série. Da quinta à oitava, aí sim, eu estudei de tarde. Mesmo assim, a minha mãe trabalhava. Tinha dias que a Adriana não fazia comida. Por quê? Porque não dava tempo. Porque eu ia pra escola e ela também estudava. Se fosse um adulto. E ela também estudava. Como é que ela ia fazer? Tudo. E ela fazia. Só que às vezes é 1h da tarde, Daniela. E às vezes eu saía 1h da tarde, porque às vezes elas faziam tudo pra eu comer. Aí teve um período que a minha mãe trabalhou à noite, aí foi bom. Mas aí eu chegava em casa, minha mãe já não estava em casa. Eu dormia, minha mãe não tinha chegado ainda. Mas ruim também pra ela, porque o ciclo noturno eu ia estar. Não, a escola era até perto, mas era perigoso para ela também. Ela passava pelo viaduto todos os dias. E também tem outra coisa, não é? O ciclo do sono dela deveria estar péssimo. Dani, a noite era no estudo da noite, ela não trabalhava de madrugada. A minha mãe, ela era merendeira de escola, É. entendeu? Então, eu tô querendo dizer a você, e olha, eu tive uma excelente mãe. Que falta que a minha mãe me faz. E olha que eu era obediente à minha mãe. Eu era obediente à minha mãe. Por tudo aí que a Suzana fala, eu era diferente delas. E eu sinto falta. Que dirá se eu não fosse. Aí eu não ia sentir só falta, não. Eu ia sentir, poxa, eu ia ficar remorsa, né? E é ruim, por que eu fiz aquilo? Por que eu fiz aquilo outro? Por que eu fui assim? Por que eu fui assado? A pessoa tá viva, o outro não dá valor. Teu pai é outro. Dá valor a teu pai. Você quase não dá confiança ao teu pai, dá valor a teu pai. Teu pai trabalha de noite pra você estudar na segunda escola mais cara de Nilópolis. A melhor equipe, né? Entendeu? Pra você ter, Daniela, 5 meias novinhas, ele não tinha recebido. Eu falei, Daniela, ele não tá mandando dinheiro. Ele me mandou R$80 amanhã pra eu ir de Uber. Ele é ruim? Ele é. Ele é grosso? Mas aí eu vou ficar comparando o Leonardo com o Nixon? Não tem como. Mas Não também tem cada um como. precisa fazer sua parte, contribuir. Dani, mas aí é uma coisa que sou eu e ele. Você tem que dar valor e fazer o seu papel com os dois. Você é filha dele também. Não é só honrar a mim, porque eu tô doente. Eu tô doente por pena. Não, é honrar porque você ama. Inclusive Deus, ele vê isso. Quando a gente gosta de Deus, eu quero amar a ele. Eu falo isso pra ele. Eu falo, Deus, eu quero te amar. Independente. E eu quero ficar curada. Eu falei pra ele, eu quero ficar curada sim. Mas eu não quero ficar orando só porque eu quero ficar curada. Eu quero amar ele. Igual esses caras aí, ó, que chora nos pés dele, que quer ele. De verdade. Dani, vamos cantar? Até esqueci que a gente escolhe hinos pra cantar. Desconectado ou... Qual foi hoje a música que cantou do Prisma? Sei lá. Cantou de oração.